Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que a paz do nosso Deus esteja sobre a tua vida durante esse dia. Em poucas palavras, eu quero estar relatando para os irmãos os 3 tipos de línguas que a Bíblia diz no Novo Testamento. Os 2 dons de línguas estranhas, que são os dons de línguas de interpretação de outro país, os dons de línguas estranhas ininteligíveis, línguas para autoedificação, e também a chamada língua dos anjos. Então, em poucas palavras, a gente vai estar mostrando biblicamente esses 3 tipos de línguas expressadas nas entrelinhas do Novo Testamento. Línguas chamadas línguas estranhas. Então, a primeira língua é a que está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo. A grande dúvida ali, as pessoas dizem, na descida do Espírito Santo, qual tipo de línguas que foi falada? Línguas de interpretação de outro país ou línguas estranhas de autoedificação? A gente, irmãos, tem certas coisas que a gente precisa compreender mais de uma forma profícua, de uma forma mais afinco, recorrendo aos originais bíblicos, para a gente compreender certos textos de difícil compreensão. Ali tem várias discussões acerca da descida do Espírito Santo. Alguns dizem que ali houve 2 tipos de línguas, em primeira instância, línguas de autoedificação, em segunda instância, língua de interpretação. Outros dizem que só houve dialectos, línguas de interpretação de outro país, e fica nesses dois campos. Eu compreendo, meus irmãos, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, houve um poder sobrenatural que desceu sobre aqueles 120, todos foram cheios do Espírito Santo, a glória desceu sobre eles, a ponto das pessoas dizerem que eles estavam embriagados. E o que me chama a atenção é a palavra dialectos que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 8. O que está escrito em Atos 2, 8? Diz o seguinte: não são estes galileus, aqueles homens estão falando, todos esses que falam essas línguas, como pois nós ouvimos cada um deles falar na nossa própria língua a qual nós somos nascidos. Então, por causa de Atos capítulo 2, verso 8, a gente compreende que ali foi uma capacitação sobrenatural de falar dialectos de outro país, ou seja, línguas, as pessoas aprenderam línguas de todas as nações sem aprender. Ali foi uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo deu para aquelas pessoas falar em línguas de outros países, para que aquelas nações que estavam ali representadas entendessem. Então, por que ali não foi línguas estranhas? Porque o objetivo ali, meus irmãos, a igreja estava surgindo ali. Então, o objetivo ali não foi autoedificação. O objetivo ali foi evangelização. Então, por isso que o dom, a língua que foi expressada ali, no grego xenoglossia. Xenoglossia ou xenoglossia, dialectos, línguas de interpretação de outro país. Agora, em 1 Coríntios capítulo 14, já não é mais língua xenoglossia ou dialectos, mas em 1 Coríntios capítulo 14 e verso 2, já é línguas ininteligíveis, línguas de autoedificação. Então, enquanto Atos 2 eram línguas de capacitação sobrenatural de falar em línguas de outras nações, o objetivo ali era evangelização. Agora, 1 Coríntios capítulo 2, o termo aqui é glossolalia no grego e não xenoglossia. Então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, já é línguas de autoedificação. Essas línguas estranhas que a gente fala nas igrejas pentecostais, que eu falo em línguas estranhas, uma língua a qual, às vezes, quem não tem interpretação, às vezes você nem compreende o que você está falando. Mas para que essas línguas servem? Aí as pessoas falam assim, mas falar em línguas que eu nem sei, para que isso serve? Essas línguas, glossolalia, línguas de autoedificação, para edificar o teu espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz o seguinte: quem fala em línguas estranhas, quem fala em glossolalia, ora bem, não fala a homens, senão a Deus.
Então ali está falando que fala a Deus, ali está falando mistérios com Deus, a língua de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Então a língua de Atos é uma de interpretação para o objetivo de evangelização, e 1 Coríntios capítulo 14 em diante é de autoedificação. Ali não tem... Aí que entra o problema de muitos reformados que não crê nas línguas sobrenaturais ininteligíveis. Eles dizem que tudo é língua de interpretação do outro país. Aí eles falham. E ainda eles dizem que o dom de língua cessaram. Os dons de língua não cessaram, nem o dom de línguas xenoglossia e nem glossolalia, tá bom? Então, e existe um terceiro dom de línguas. Qual que é? Dom não. Esse terceiro a gente não consegue compreender, que é a língua dos anjos. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada disso valeria. Então Paulo ele insere aqui mais uma língua dos anjos. Alguns dizem que essa língua dos anjos, as mesmas línguas estranhas, glossolalia, que às vezes a gente fala na igreja. Não. A gente não consegue compreender qual é o dialecto dos anjos, irmãos. Todas as vezes que os anjos apareceram na terra, comunicando com o homem, eles falavam no idioma a qual aquelas pessoas falavam. Só que ali era uma comunicação de anjos para que o homem viesse entender. Só que Paulo está falando que mesmo que se a gente tivesse capacidade de falar essas línguas dos anjos, se a gente não tivesse amor, nada disso valeria. Então essas línguas dos anjos, ela é um mistério, a gente não sabe como ela é, mas ela existe. Mas o que nos foi mostrado é que dom de línguas existe dois. O dom de línguas de interpretação de outro país, você chegar num país e às vezes Deus te batiza com a língua daquele país. E esse dom, ele serve para evangelização, que eu conheço muitos homens de Deus que têm esse dom de falar em línguas de outros países, sem ter estudado. E tem esse outro dom de autoedificação, edificação própria, que é o dom de línguas glossolalia, línguas para autoedificação, para te encher. A ponto de Paulo dizer que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por que Paulo diz isso? Porque o dom de língua ele tem uma capacidade só de autoedificação. Agora o dom de profecia ele edifica a igreja. Ou seja, o dom de glossolalia, línguas estranhas, tem uma edificação no plural, e o dom de profecia tem uma edificação o dom de glossolalia, ele tem uma edificação no singular, e o dom de profecia tem uma edificação no plural. Por isso que Paulo diz que ele é superior ao dom de línguas, tá bom? Espero que você tenha entendido nesse rápido estudo e compartilhe o nosso vídeo. Isso é muito importante para o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo esses rápidos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe, espero que você tenha aprendido e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus.